E aí galera, tudo bem com vocês? A janela de transferências fechou na última semana, o Cruzeiro não fez nenhuma contratação de última hora, né? Foram apenas aqueles 7 jogadores contratados antes mesmo do início da janela, e a ideia do vídeo de hoje não é nem falar sobre os atuais jogadores, porque a gente já falou de todos, mas olhar um pouquinho para a história do Cruzeiro, fazer um vídeo um pouco diferente, né? Contratações que o Cruzeiro fez e que acabaram dando muito bom, jogadores que surpreenderam positivamente e contratações que foram decepções, que não conseguiram vingar por aqui. Esse assunto foi sugestão aí do Luiz Souza 67, pedindo para fazer aí as 5 contratações que eu não esperava nada e entregaram muito e 5 contratações que decepcionaram. Luiz, obrigado pela pergunta. Vou inclusive responder 6 nomes, tá? 6 surpresas e 6 decepções, né? Pelo nome do canal ser 6-1, mas obrigado pelo questionamento. E se você tiver vontade de deixar alguma pergunta, alguma sugestão, fica à vontade, deixa aí nos comentários também, que a gente pode fazer um vídeo à parte, fazer parte de um 6-1 Responde, enfim, fica à vontade aí. Mas antes de montar a lista, lembrando que o vídeo é feito com o apoio da Betfair, né, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal, patrocinador master do Cruzeiro também, e a Betfair tá com uma oferta muito interessante para o jogo da Seleção Brasileira nessa sexta-feira. É uma promoção exclusiva para novos clientes, tá? Então se você ainda não tem conta ativa na Betfair, entra pelo link da descrição, faz lá seu cadastro que é super simples e rápido, e tá pagando essa mega cotação de 4.0 para o Brasil vencer o Equador. E convenhamos que esse é um resultado bem provável, né? Ainda que a seleção brasileira não esteja no melhor momento da sua história, né? Ganhar do Equador é algo que o Brasil faz com alguma frequência, né? O Brasil bate em quase todas as seleções sul-americanas aí nas eliminatórias, na Copa do Mundo, né? Que o Brasil não tem conseguido fazer bonito. Mas então aproveita essa oferta se você não é cliente, se você já tem conta ativa na Betfair, sempre tem ofertas interessantes também. Todo sábado tem bônus, por exemplo, né? Aposta grátis para todos os clientes. O que eu gosto sempre de lembrar, hein? Aposta sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Aí chegamos àquele momento, né? Começa com a notícia boa ou com a notícia ruim, com as melhores ou com as piores? Eu vou começar com as piores contratações, tá? Elencando da sexta até a primeira. E a sexta com a quinta, de certa forma, tem até um combo, tá? Mas eu coloco aí em sexto lugar das piores contratações da história do Cruzeiro, Fred Rincón. O excepcional meio-campista colombiano, já falecido, né? Passou pelo Cruzeiro na temporada 2001, jogando 22 partidas e marcando apenas um gol, que foi de pênalti, inclusive. E como a ideia é falar de decepções, isso tá intimamente ligado à expectativa, né? Por que eu coloco o Rincón nessa lista das piores contratações, das grandes decepções? Porque foi um jogador absurdo. Palmeiras, Corinthians, Real Madrid, o Rincón jogava bola demais, né? Quem pôde acompanhar futebol na década de 90 se lembra disso, era um jogador que inicialmente era até mais meio atacante, né? Depois foi virando volante, inclusive na passagem pelo Cruzeiro já era um jogador mais defensivo. Teve até uma questão a respeito da camisa 8, né? O Rincón usava a camisa 1+7, por exemplo, né? Porque já tinha o Ricardinho na época, que era o 8 do Cruzeiro. Fez parte de um grupo ali que teve muita briga de ego também. Enfim, não deu certo. Mas foi um cracaço de bola, o Rincón jogou muito, tá? Só que no Cruzeiro realmente decepcionou, a temporada foi ruim e a passagem dele pelo Cruzeiro não parecia ser o mesmo jogador. Na quinta posição eu coloco o Edmundo, que jogou junto com o Rincón nesse mesmo time do Cruzeiro, né? Essa barca furada aí da temporada 2001. O Edmundo jogou 15 partidas pelo Cruzeiro e marcou 6 gols. E quando a gente olha apenas para o número, né? Nem fica tão bizarro assim. Pô, um atacante, 15 partidas, 6 gols. Ok, né? Números decentes aí, estava se adaptando e tudo mais. Como eu citei no caso do Rincón, o time estava mal encaixado também. Então tudo bem, a gente consegue entender. Mas o que realmente pegou pro Edmundo foi a forma como ele sai do Cruzeiro, né? A partida contra o Vasco em São Januário, tem um pênalti pro Cruzeiro bater. O jogo já estava perdido, inclusive, o Cruzeiro tomando 3 do Vasco. O Romário fez uma grande partida no dia. O Edmundo vai pra cobrança de pênalti e erra o pênalti. Uma batida muito displicente, né? Meio que recuando a bola ali, o goleiro Elton faz a defesa. Depois daquilo, o Perrella, que mandava no Cruzeiro na época, mandou o Edmundo embora e tudo mais. Enfim, uma situação meio pastelona, assim, né? Tudo como foi tratado naquele momento ali. E aquele negócio, o Edmundo tinha muito talento, sim. Inclusive, depois dessa passagem pelo Cruzeiro, ainda teve bons momentos em Vasco, em Palmeiras. Não é que o Edmundo era um jogador acabado pro futebol em 2001. Muito pelo contrário, né? Ele tinha jogado Copa do Mundo 3 anos antes e ainda mostrou bom futebol anos depois. Mas pelo Cruzeiro, o Edmundo ficou marcado realmente como um jogador que decepcionou e, de certa forma, né, forçou a barra. Não dá pra gente afirmar com certeza, embora a gente afirme de modo bem irresponsável, que ele tenha perdido um pênalti de propósito.
Por outros clubes ele até fez gol no Vasco, né? Mas enfim, vai saber o que passou pela cabeça do Edmundo. Foi ridículo e não deixou saudade. Na quarta posição eu coloco Marlone, e esse eu acho que a maioria nem deve se lembrar. Mas é um jogador que tinha se destacado no Vasco na temporada 2013, veio pro Cruzeiro em 2014, tinha toda uma expectativa que fosse brilhar, acabou não fazendo muita coisa. No final ele jogou 35 partidas pelo Cruzeiro, considerando também amistosos. Jogos oficiais foram 30 e ele marcou apenas um gol, tá? É porque teve um amistoso que ele fez 3 gols e deu uma melhorada. E por isso que eu acho legal que nesse tipo de vídeo vocês também montem suas listas aí, tá? De principais surpresas, principais decepções, porque o Marlone, por exemplo, eu acho que é uma decepção pessoal minha. Não é um jogador que a torcida do Cruzeiro tem grande decepção, mas é um cara que eu vi jogando pelo Vasco em 2013 e falei, mano, esse cara é a opção que a gente precisa aí, ó. Joga pela direita, pela esquerda. No Cruzeiro ele acabou sendo aproveitado algumas vezes como meio atacante central, que eu acho que foi um erro por parte do Marcelo Oliveira, não era a melhor posição dele, mas a verdade é que a carreira do Marlone nunca decolou, né? Passou por alguns clubes relevantes depois, atualmente está jogando na Chapecoense, inclusive. Não deu certo, era um cara que eu tinha muita expectativa, mas aqui pelo Cruzeiro foi campeão brasileiro, né? Campeão mineiro também, fazia parte do elenco, mas nunca conseguiu se firmar. Na terceira posição eu coloco Jofre Guerrón, atacante equatoriano que passou pelo Cruzeiro entre as temporadas 2009 e 2010, fez um total de 27 partidas e marcou apenas 4 gols. E eu coloco o Guerrón nesse bolo aí porque era um jogador que quem viu jogar com a camisa da LDU ali naquela temporada 2008, quando eles ganharam a Libertadores do Fluminense e tudo mais, aí ele foi jogar na Espanha, não deu certo, veio pro Cruzeiro, eu falei, rapaz, esse maluco, a velocidade que ele tinha era bizarra, né? Eu falei, esse cara vai deitar o cabelo aqui no futebol brasileiro, porque ele jogava demais lá no Equador também, né? Acabou que não deu certo, né? Foi uma passagem discretíssima. Depois ele jogou pelo Atlético Paranaense, fez gol no Cruzeiro, ele foi melhor no Furacão do que tinha sido no Cruzeiro, né? Depois foi jogar na China, rodou por diversos clubes, México e tudo mais. Guerrón que era um cara muito louco, tá? A gente não pode contar certos bastidores que a gente fica sabendo, mas ele era um jogador muito doido, ele era uma pessoa bem maluca das ideias mesmo. Eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa que fazia assessoria dele, velho, era cada resenha que a gente tinha do Guerrón. Mas enfim, mano, é uma passagem muito decepcionante pelo que ele tinha mostrado na LDU, principalmente, né? Na LDU ele jogou demais, foi peça-chave naquele título sul-americano. Depois a carreira deu uma... Fui, né? Não foi grande coisa. Em segundo lugar, eu coloco Pedro Rocha, atacante que passou pelo Cruzeiro na temporada 2019, o pior ano da história do Cruzeiro, jogou 33 partidas pelo nosso clube e marcou apenas 4 gols. E no caso do Pedro Rocha, eu lembro que é um jogador que quando o Cruzeiro trouxe, né, foi uma negociação feita ali com o Spartak Moscou, e nossa, o Pedro Rocha veio pro Cruzeiro, com a ajuda do patrocinador da época, que era o Digimais e tudo. Nossa, esse cara vai ser uma ótima contratação e tudo mais. Ele tinha vivido bons momentos com a camisa do Grêmio, né? Tinha sido campeão de Copa do Brasil e tudo mais. Só que o Pedro Rocha, eu lembro de falar sobre isso na época, pô, é um jogador que tá vindo mal. Na Rússia ele não conseguiu jogar bem. O pessoal, você não sabe nada de futebol, um clássico, né? Então assim, eu tinha certas ressalvas, mas eu tinha esperança que o cara fosse dar certo. E como a gente sabe, né, o ano de 2019 foi um desastre, o Cruzeiro foi terrível em todos os sentidos, acabou sendo rebaixado no final da temporada e o Pedro Rocha foi o jogador que, assim, o mais marcado pela torcida do Cruzeiro foi o David, né, que ficou 40 jogos sem fazer gol e tudo mais, depois foi jogar no Fortaleza, enfim, tá vivendo a vida dele aí. Mas o Pedro Rocha era o jogador que tinha a responsabilidade de ser o cara naquele ataque ali, né? Ele era o ponta esquerda titular. E aí, às vezes, ficava lesionado. Eu lembro que ele até fez um gol muito bonito num jogo contra o Atlético, por exemplo. Mas que passagem horrorosa, hein, senhor Pedro Rocha? Pelo amor de Deus, muito decepcionante, tá? Um jogador que se tinha uma expectativa e na hora que a gente precisava dele, ele não esteve lá para cumprir. E em primeiro lugar, como a contratação mais decepcionante da história do Cruzeiro, na minha opinião, temos Rivaldo, tá? Ele que veio pro Cruzeiro no início da temporada 2004, fez um total de 11 partidas pelo clube e marcou 2 gols. E uma coisa que a gente nunca pode tirar de contexto, né? Pô, Rivaldo no Cruzeiro, sim, ele veio pro Cruzeiro em janeiro de 2004. O que ele tava fazendo um ano e meio antes, gente? Fazendo aquela Copa do Mundo absurda com a seleção brasileira sendo campeão, né? Na época ele era jogador do Milan, não estava sendo muito aproveitado por lá, veio pro Cruzeiro para ser recuperado, amizade com o Vanderlei Luxemburgo
Luxemburgo e tudo mais. A hora que o Luxemburgo se desentendeu com os Perrelas e deixou o clube, né, o Rivaldo juntou os panos de bunda dele e falou: vou também, não vou ficar aqui não. E assim, eu acho tudo na transferência do Rivaldo extremamente frustrante, porque a hora que o Cruzeiro trouxe esse cara eu falei: que isso, mano, ó, daqui é Cruzeiro, ninguém para o Cruzeirão mais, campeão de tudo em 2003, com Alex arrebentando, chegando o Rivaldo pro ataque. Véi, assim, a expectativa era a mil, né? E eu era jovem, né? O jovem, ele se empolga com mais facilidade. O que foi a passagem do Rivaldo, eu lembro que no primeiro jogo dele, acho que foi o primeiro jogo contra o Valério, o cara bate uma falta, ela desvia no Rivaldo e vai pro gol, né? Tipo, nem sei se contabilizou como gol contra, mas enfim, já começou da pior forma possível. Aí tem um jogo, acho que em Divinópolis, que ele faz 2 gols numa goleada do Cruzeiro, que você fala: agora vai. Não foi, né? O Rivaldo teve uma passagem muito frustrante pelo Cruzeiro, era um jogador de inegável talento, né? Que tinha tudo para dar certo e não deu certo, não encaixou, ficou só 2 meses. E a forma dele sair também, né? Mostrando lealdade ao técnico e não ao clube, tipo, ainda que, poxa, tudo mais, o Rivaldo não tem ligação histórica com o Cruzeiro, não tem mesmo, mas isso causou em mim um absoluto ranço desse cidadão, tá? Então, pra mim, falou em contratação decepcionante do Cruzeiro, a primeira imagem que vem é sempre do Rivaldo. Mas agora vamos falar de coisa boa pra fechar o vídeo num ritmo melhor, tá? E pra mim, em 6º lugar aí, como as contratações mais surpreendentes do Cruzeiro, entra Edu, o cabeça de filtro de barro, vinha aí de uma artilharia de Série B com a camisa do Brusque, né? Mas no Cruzeiro teve um papel muito importante no acesso, 48 partidas disputadas e 22 gols marcados. Não sei vocês, mas eu gosto muito de jogador que faz gol, tá? E o Edu, acho que foi o último jogador do Cruzeiro que a gente teve realmente sendo artilheiro, né? Prova disso é que muita gente acha que o Edu renderia na Série A, por exemplo, coisa que ele mostrou em outros clubes que não dá, né? Ele não consegue ser competitivo nesse nível mais alto. Fez uma Série B brilhante pelo Cruzeiro e foi um jogador que superou muitos obstáculos na parte física, né? Porque ele tinha, além de histórico de lesão, problema no joelho e tudo mais, ele tinha muitos quilos acima, né? E esse era um dos aspectos que eu falava: mano, olha o tamanho desse brother, como é que ele vai jogar no Cruzeiro? E é fato que o trabalho dele com a comissão técnica do Pessolano, o Edu, enxugou bastante, né? Perdeu vários quilos ali para conseguir jogar naquela temporada 2022. Eu acho que depois, inclusive, a hora que terminou o ano, apareceu a proposta da Arábia, o Edu falou: pelo amor de Deus, eu quero ir embora, eu quero é comer. E o Edu tá aí com o seu porte físico avantajado, jogando em outros clubes. Acho que no final das contas foi tudo perfeito da forma que foi. O Edu nos ajudou na Série B, não ficou pra Série A, porque senão depois ele teria perdido esse cartaz que ele tem com a torcida, né? Então, assim, gratidão eterna ao Edu, pra mim uma das maiores surpresas. Eu não botava muita fé que ele conseguisse fazer tanta coisa pelo Cruzeiro e ele foi vital no nosso acesso. Isso não foi nenhum trocadilho com o Matheus. Na 5ª posição eu boto um jogador que tem características até parecidas, Ramon Ábila, contratado pelo Cruzeiro no meio da temporada 2016, quando o bicho estava pegando, ajudou a gente na permanência, ficou parte de 2017 também. Foram aí 61 jogos pelo Cruzeiro e 26 gols marcados. Quem não se lembra de Abilão da Salvação, né? Um jogador que poderia ter uma carreira bem mais interessante no Cruzeiro, mas acabou não rolando, até porque o Mano Menezes não era propriamente um fã do jogador. É fato que Ramon Ábila era bastante caneleiro, era um jogador que tinha uma dificuldade para fazer domínios de bola e tudo mais, mas ele tinha uma capacidade finalizadora bizarra. Tanto que desses 61 jogos aí, boa parte deles foi vindo do banco, né? O Ábila não era titular no time do Mano Menezes de 2017, por exemplo, né? Jogava o Rafael Sobis ali como falso 9 e o Ábila tinha que se contentar com algumas partidas menores, entrar no final das partidas e ele conseguia regular, né? A média de gols dele foi muito boa. Por que eu coloquei ele nessa lista de surpresas? Porque ainda que o Ábila tivesse jogado Libertadores, feito alguns gols pelo Huracan, a hora que você olhava pro jogador, pro histórico dele, você falava: sei não, hein, sabe? Aquele caso que tem grande chance de dar errado, no final das contas deu certo, inclusive tinha o Anchopito, né, o seu filho extremamente carismático, o Antiope Ábila, excelente passagem pelo Cruzeiro, quer de volta aí? Mas é claro que não, gente, é outro momento, já tá no final de carreira, enfim, segue o rumo dele lá, mas foi brilhante a passagem do Ábila pelo Cruzeiro, ajudou muito, infelizmente não ficou mais porque o Cruzeiro
trouxe, não pagou, né? Aí teve que devolver o jogador, negociar com o Boca Juniors, enfim. Mas enquanto ele esteve aqui, ele rendeu muito. Em quarto lugar na lista, eu coloco o Ricardo Goulart, que jogou pelo Cruzeiro nas temporadas 2013 e 2014, fazendo um total de 105 jogos e 38 gols. Pô, Emerson, como assim Ricardo Goulart, uma das grandes surpresas? Ô, gente, o Ricardo Goulart, no momento que ele chegou ao Cruzeiro, era um cara que tinha passado por alguns clubes menores, que tinha batido no Internacional e não tinha conseguido se firmar e tinha feito ali uma ótima Série B com a camisa do Goiás. Quando ele chegou ao Cruzeiro para ser um meia reserva do Diego Souza, né, que o Diego Souza era o titular. O Goulart era uma aposta de um jogador que tinha feito uma grande Série B. Mas ali, com o passar do tempo, ele acabou ganhando, inclusive, a condição do próprio Diego Souza, né, que deixou o clube rumo à Ucrânia e veio o William Bigode, enfim. Mas no final das contas, o Ricardo Goulart foi uma grande surpresa positiva e um cara que entregou mais do que a gente esperava, pelo menos no ano de 2013. 2014 foi melhor ainda, né, foi um ano excepcional, talvez um dos melhores da carreira dele, mas aí ele já era uma notícia consolidada. O Emerson, por que o Everton Ribeiro não está na lista? Porque o Everton Ribeiro, para mim, já foi uma contratação de grande expectativa, né? Ele era um jogador que estava jogando Série A com a camisa do Coritiba, jogando em altíssimo nível, né? Feito gol no Cruzeiro, inclusive, em 2012, estava jogando muita bola o Everton Ribeiro. Então foi uma grande contratação. O Goulart eu coloco no patamar abaixo, porque é um cara que não tinha dado certo no Inter, estava bem no Goiás quando chegou ao Cruzeiro, inclusive o Atlético Mineiro também tentava a contratação, estava quase tudo certo para ele ir para o rival, né? Por sorte o Matos na época fez aí o chapéu, né? Algo que era muito comum, que enfim, foi bem comemorado. Goulart veio, deu resposta, ajudou e acho bom que não tenha voltado depois, porque se tivesse voltado é outro caso que teria apagado um pouquinho da história brilhante. Em terceiro lugar eu coloco Walter Montijo, contratado pelo Cruzeiro no meio de 2010, ficou no clube até o final da temporada 2012. No final foram 122 jogos pelo Cruzeiro e 36 gols marcados. Hoje em dia a gente fala do Matheus Pereira às vezes, né? Pô, nem Noé carregou tanto animal, mas essa frase se aplicava muito bem a Walter Montijo, né? Porque quando ele é contratado pelo Cruzeiro em 2010, a gente tinha um time interessante, que inclusive briga pelo Campeonato Brasileiro, teria sido campeão se no meio do caminho não houvesse um Sandro Meirahit, né? Mas ali o Cruzeiro tinha um time bom, o Montijo chegou e se encaixou de forma absurda, assim. Eu acho que eu nunca vi um jogador chegar aí tão rapidamente e já render e já virar o dono do time, né? Fez uma temporada brilhante, teve um vacilo num clássico contra o Atlético, que ele tentou bater um pênalti de cavadinha e mandou por cima, né? Mas enfim, foi superado. 2011 ele faz uma temporada boa, ainda que o time não tenha feito, né? Era aquele Cruzeiro Barcelona das Américas que quase vai parar na Série B, mas tem um 6-1 para salvar no final do ano, que ele não estava, né? O Montijo estava suspenso naquele jogo. Inclusive, em 2012, ele tem uma queda de desempenho, o Cruzeiro vivendo uma temporada meia boca ali, mas no final do ano ele é vendido por um belo dinheiro, inclusive, né? E com a grana do Montijo, o Cruzeiro consegue montar um time bem interessante para 2013, que foi campeão. Uma das coisas que faltou, né, foi Montijo jogar no Mineirão com a camisa do Cruzeiro. Ele acabou jogando pelo Santos contra a gente, né? Foi vaiado, xingado, inclusive. Como tem que ser, né, irmão? Você tá do outro lado, você vai tomar uns xingos. Mas o Montijo foi um jogador que fez muita coisa pelo Cruzeiro, não ganhou títulos relevantes, né? Ganhou o Campeonato Mineiro só, mas jogou muita bola e é um cara que eu tenho muita gratidão. E aí, Emerson, mas ele era uma surpresa? Então, era um argentino que nunca tinha brilhado na Argentina, que estava jogando bem no futebol chileno. Tem muitos casos assim, né, de jogadores que acabam indo para ligas mais periféricas, mas a forma como ele chegou e como ele foi determinante foi uma grande surpresa para mim, por isso eu botei Montilheus na lista. Em segundo lugar, eu coloco Ramírez, ele mesmo, o queniano azul, hein? Ramirão veio para o Cruzeiro no meio de 2007, ficou até o meio de 2009 e nesses 2 anos foram 111 jogos com 27 gols. Normalmente quando me perguntam eu falo que o Ramírez foi a maior surpresa, né? Justamente porque o Ramírez é um jogador que veio de um clube menor, estava jogando no Joinville, né? Chegou ao Cruzeiro, ninguém conhecia, falou um brother que chegou aí, um volante e tudo mais, e ele rapidamente também conseguiu se firmar naquele Brasileirão de 2007, num momento de muita instabilidade, time de Dorival Júnior inclusive, né? E o Ramírez chegava na frente, fazia gols, depois de 2008 e 2009 se tornou um jogador ainda mais determinante. Tem muita gente que pega no pé dele pela Libertadores, a final que ele não jogou bem, sendo que ninguém jogou bem naquela final de Libertadores, né? A gente deveria ser justo. Ele jogou vendido desde as quartas de final. Jogou vendido na quarta de final, jogou brasileiro, fez gol vendido. Afinal, foi um jogo que tudo deu errado, gente, tá? Mas pra mim o Ramírez
foi um dos exemplos assim de captação muito bem feita no mercado, né? Um jogador que chegou, deu muito retorno técnico e retorno financeiro também. Foi vendido por pouco, tá? O Cruzeiro poderia ter vendido ele muito melhor, foi uma negociação meio mal explicada ali. Enfim, aquele período do Cruzeiro tinha algumas questões do tipo, mas jogadoraço Ramires, da minha parte pelo menos, só gratidão. E em primeiro lugar eu boto esse cidadão aí, ó, João Soares da Mota Neto, popularmente conhecido como Mota, atacante que jogou pelo Cruzeiro apenas no ano de 2003. Foram 61 jogos e 25 gols. E tem um vídeo aqui no canal, inclusive, né, com a campanha do Cruzeiro do Brasileirão de 2003, e olha lá o tanto de jogo que o Cruzeiro ganhou, tipo 1-0 gol do Mota. Foram vários, tá? Um dos jogadores mais determinantes na conquista daquele campeonato brasileiro, campeão da Tríplice Coroa, um cara que eu tenho memórias positivas demais, excelente atacante. Coloco ele até acima do Ramires nessa aí, tá? Eu fiquei pensando, eu falei, acho que eu vou botar essa do Mota aí, porque é um jogador que ele ficou meio esquecido na história do Cruzeiro, né? A maioria dos torcedores não tem tanta lembrança assim, ele não teve uma carreira tão relevante em outros clubes, acabou jogando muito tempo na Coreia, jogou lá em Portugal, enfim. Aqui no Brasil ele jogou muito tempo no Ceará também, né? Que é o clube, inclusive, onde ele tem mais identificação. Mas a passagem pelo Cruzeiro foi espetacular, a gente foi campeão, e pra mim ele é a grande surpresa, e uma surpresa positiva, né? Um cara que chegou meio do nada, ninguém conhecia, arrebentou, meteu gol pra caramba, foi embora. 1-2, nem me viu, já sumi na neblina. Bom, galera, tá feita a minha lista então das 6 melhores e 6 piores contratações, digamos assim, a nível de expectativa, né, boa ou ruim, e gostaria que vocês deixassem nos comentários também a lista de vocês aí com outros jogadores, certamente tem gente que eu acabei esquecendo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre aquilo que vocês quiserem, beleza? Quiser deixar pergunta também, fica à vontade. E se estiver vendo isso no dia que eu estou publicando, fique esperto que lá na Samuca TV, 19 horas, tem entrevista com o Alexandre Matos, CEO de futebol do Cruzeiro, para falar, inclusive, né, sobre mercado, sobre contratações. Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!